aula hoje? Quando nós vamos fazer? Amanhã vocês têm aula? Não. Professora, e como é que está a matéria, assim, em relação a... Agora está gravando. Não, tá até tranquilo, mas mas de qualquer forma tem que postar, né? Tem que fazer a postagem. E não tem como a senhora gravar e postar e a gente faz uma tarefa? Uhum. Tem como eu gravar e postar e vocês veem depois. Pode ser. Mas, ó, vamos lá. Começou a gravar. Deixa eu tentar. Minha última tentativa. Vamos lá. Caso prático, Rezi. Tô tentando... Aí, tô tentando colocar para todos. Aí alguém tenta entrar. Gente, se vocês tiverem paciência, tipo assim, mais, né? Tá apresentando? Não, né? Tá apresentando. Tá? Nossa, glória a Deus. Então vamos tentar. Vamos lá. Então, gente, o que tem de importante nesse caso prático? Primeiro, vamos delimitar qual peça que é cabível nesse caso. Contra qual decisão que a gente vai apresentar o recurso? Vamos lá para o final, onde o Alexandre leu. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Vamos lá. Ó, olha aqui o final. Ele contou toda a história e tal. Houve instrução, não. O magistrado proferiu decisão de pronúncia nos termos da denúncia. Então, a gente tem que a sentença atacada aqui, que a sentença que nós vamos atacar é uma sentença de pronúncia. Então, a gente vai recorrer de uma sentença de pronúncia. Qual é o recurso cabível contra a sentença de pronúncia? O reze. O reze. Então, a gente já tem que, num primeiro momento, é o reze que a gente vai fazer. Com base, com fundamento, qual o fundamento legal? É o 581, inciso 4º. 581, deixa eu confirmar o inciso. 4. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho, sentença que 4, que é pronunciar o réu. Então, com base no 581, inciso 4. Beleza. Para qual juízo a gente vai constar a nossa... Para qual juízo a gente vai encaminhar a nossa petição de interposição? Para o Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. Juízo do Tribunal do Júri, da onde? De Porto Alegre. Juízo do Tribunal do Júri de Porto Alegre. Perfeito. E, posteriormente, né, as razões, a gente vai para o Tribunal de Justiça de Porto Alegre. Após a petição de interposição, a gente vai colocar as razões. Então, vamos começar pela petição de interposição. Outra coisa importante que a gente tem que ter na nossa petição de interposição é o pedido de retratação. Lembra que eu falei que no reze cabe o pedido de retratação? Então, isso é algo também que tem que constar. Então, vamos lá. Eu vou ter que abrir... Vocês têm esse caso? Já salvaram esse caso aí que eu postei na semana passada, sim. Na semana passada? Porque daí eu vou fazer aqui em cima, ó. Vou fazer aqui em cima para não parar de apresentar e apresentar outro. Vou fazer aqui em cima, porque vai que trava novamente, né? Então, vocês tentam começar. Vamos lá. Pelo que eu observei, gente, nesse 19 aqui, nessa prova de 2019.1, eles direcionaram ao juízo e não ao excelentíssimo senhor doutor juiz. Então, assim, os dois estão sendo aceitos a princípio. Então, vamos fazer hoje ao juízo. Ao juízo... Vamos começar a nossa petição de interposição que vocês já fizeram, né? Como estudo de caso. Ao juízo do
da vara do tribunal do júri, né? Deixa eu pegar aqui o caso. Ó, vamos lá embaixo pegar o caso, ó. Porto Alegre, nananana, ao juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre. Então, é esse o nosso endereçamento. Ao juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre. Professora, teria que ter ali depois do tribunal do júri Não, antes do tribunal do júri da vara? Então, eu costumo colocar assim, da vara do tribunal do júri. Eu costumo colocar assim, só que no espelho que eu peguei não tinha. Mas não é errado não, tá? Colocar da vara do tribunal do júri, não é errado não. Tá bom? Respondido? Sim. Existem comarcas que tem mais de uma vara do Tribunal do Júri? Ah, tá. Existe. Pode ser que sim. São Paulo deve ter várias, por exemplo. Vamos lá, o juiz do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre, assim, no Rio Grande do Sul. Como aqui não falou qual vara que é, daí eu não coloquei, tipo, se é primeira, segunda, mas falar, primeira vara, daí tem que colocar o juízo da primeira vara do Tribunal do Júri. Ali só constou assim, mas eu poderia colocar o juízo da vara do Tribunal do Júri, não é errado, tá? Aí, no segundo momento, a gente vai colocar o nome do nosso cliente, que é o Túlio. Túlio, já qualificado, né? Porque a gente já está na fase recursal, então ele já está qualificado. Já qualificado nos autos. Qual que é o próximo? Por intermédio de seu advogado, que esta subscreve. Conforme procuração em anexo, que é o que abunda não prejudica, né? Conforme procuração em anexo, vem respeitosamente a este juízo, vírgula. Fundamento legal agora, certo? Com fundamento no artigo... Qual artigo, gente? 581. Inciso 4. Do Código de Processo Penal. Qual o verbo? Qual o verbo? Interpor. Utilizar. Interpor, perfeito. Ô, Jesus, peraí que eu perdi a página aqui. Interpor recurso em sentido estrito, tá? Tem gente que coloca o fundamento legal antes, tem gente que coloca depois. Eu geralmente coloco assim. E a gente fez os 7 passos, né? Então, aí vocês, com a prática, vocês vão se adequando aí. Então, interpor o recurso em sentido estrito. O que mais? Deveria ser formulado, pedido, vamos pedir retratação agora. Que foi o que eu anotei. Reze, juízo e pedido de retratação. Vou colocar assim. Requer seja
retratada a decisão proferida pelo a decisão de pronúncia de movimento tal, não tem alguma... essa frase aqui, gente, vocês vão montar de o que tem que ter. Qual que é a decisão que você quer que seja retratada e que seja retratada pelo juízo. Juízo porque é o juízo de primeiro grau, né? Com fundamento no artigo tal. Então, requer seja retratada a decisão de pronúncia de movimento tal ou de folhas tal, quando não dá, né? Vocês não coloquem... quando o problema não dá o movimento, por exemplo, nunca dá, vocês não inventem dados, tá? Quiserem deixar só o movimento, só de pronúncia, então, requer seja retratada a decisão de pronúncia proferida pelo juiz a cor, requer seja retratada pelo juízo a cor. Fundamento legal da retratação, gente. Com fundamento no artigo. Qual que é o fundamento legal na retratação? Peguem lá o código de vocês, 581 e seguintes. Quem achou? 589, perfeito. Com fundamento no artigo 589 do CPP, quer seja realizado o juízo de retratação, acho que fica melhor, porque quer seja realizado o juízo de retratação pelo juiz a cor, que eu achei que ficou esquisito esse parágrafo, da decisão de pronúncia, com fundamento, eu acho que assim fica melhor, com fundamento no artigo 589 do CPP, certo? Aí vocês colocam assim, caso mantida a decisão de pronúncia, requer sejam encaminhadas, né? Sejam encaminhados, sejam os autos encaminhados, não, seja o recurso encaminhado. Caso mantida a decisão de pronúncia, requer seja encaminhado ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul o presente recurso com as respectivas razões recursais ou com as anexas às razões recursais. Por quê? Porque a gente sabe que as razões recursais, ela pode ser no segundo momento, mas quando a gente está fazendo uma prova, a gente não tem esse segundo momento, é aquele único momento. Então, nós vamos colocar junto, né? Então, a gente não vai colocar aqui, e a posse é intimada para apresentar as razões recursais. Não, a gente já vai pedir que seja encaminhado com as inclusas razões recursais. Vou colocar aqui, ó, com as inclusas, melhor. Então, vamos lá, vamos ver se ficou legal esse parágrafo. Caso mantida a decisão de pronúncia, requer seja encaminhado ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul o presente recurso com as inclusas razões recursais. Perfeito. Ou seja, é o encaminhamento que a gente tem que pedir na petição de interposição. Aí, nesses termos, pede deferimento, cidade, Porto Alegre. Eu estou em Paraíso, vocês estão em Maringá e os examinandos estão em Porto Alegre. Porto Alegre. Agora a data, gente. Ó, qual que é o prazo do RESE? Qual que é o prazo de interposição do RESE? 5 dias? Para interposição, 5 dias. Deixa eu achar aqui o artigo correspondente. O recurso não poderá recorrer, tá. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias.
No caso do artigo, quando o translado será extraído, conferido por 5 dias, dentro de 2 dias, contados em introdução do dia do escrever, será utilizado. Isso. Então, vai. Qual que foi a data aqui que ele foi intimado da sentença? Ó, é o artigo 586, tá? O artigo 586. Anotem aí que o prazo tá no artigo 586. São 5 dias para interpor. E depois as razões, apesar de serem 2 dias, né, da intimação, o juiz fala que não vai se retratar, mantém as decisões por seu próprio fundamento, intime-se as partes a parte recorrente para apresentar as razões e após a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Dessa intimação, aí são mais 2 dias, então 5 dias mais 2 dias. Isso está no 586 e depois no 588, mas a gente já vai colocar nas 2 petições o prazo de interposição, ou seja, o prazo de 5 dias. Qual que foi a data da intimação? Vamos lá. Vamos lá no final. Sendo publicada com a juntada da documentação, de imediato, o magistrado proferiu decisão de pronúncia, nos termos da denúncia, sendo publicada na mesma data, qual seja 18 de junho de 2018, segunda-feira. Ocasião em que as partes foram intimadas. Então, vamos lá. 18 de junho do 6 de 2018 foi a intimação da parte, uma segunda-feira. Vamos contar, então. 5 dias. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não dá. Aí vamos. Domingo, segunda. Vai aqui na segunda. Vamos lá. 18 de junho. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, a nossa data aqui, gente, é 25 do 6 de 2020. Ou 2018. Vamos colocar lá em cima, então. Advogado. OAB. Beleza. Então, essa é a peça de interposição, que é a peça que vocês deveriam fazer lá no estudo de caso, tá? A diferença, então, que tem quanto ao recurso de apelação é o juízo de retratação nos termos do 589. Vou até colocar em amarelo. Feito isso, vamos para as razões de recurso. A gente coloca lá, razões de recurso em sentido estrito. Aí é recorrente. É o Túlio, certo? Recorrido. Me ajuda, gente. Quem que é o recorrido? Recorrido. Ministério Público. Ministério Público, ou como a gente costuma colocar, a Justiça Pública. Autos de origem, ou autos de primeiro grau. Ou só autos. Ele não dá, então a gente coloca XXX, beleza? Aí vamos lá, vamos chamar os nossos... vamos chamar o tribunal, atenção no tribunal. Egrégio. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ou Egrégio Rio Grande do Sul, não precisa bem completo, mas geralmente eu só coloco Egrégio Tribunal. Colenda, Câmara recursal ou é turma recursal? Lembra que eu falei aula passada quando é turma e quando é câmara? Vocês lembram? Quem lembra, gente?
Eu não lembro não, professora. Não? É assim, turma vai ser quando for do juizado. Quando for o recurso do juizado, ele não vai para a turma recursal. Aliás, para a Câmara, né, composta por desembargadores. Ele vai para a turma recursal, que é composta por 3 juízes togados, de 3 juízes de primeiro grau. Então, como aqui a nossa competência é do Tribunal do Júri, então a gente vai mandar para a Câmara. Além da Câmara. Depois a gente utiliza douta procuradoria. Aí vamos lá. Aí a gente faz aquele parágrafo da educação, né? Do puxa-saquismo. Em que pese o indiscutível saber jurídico do MM Juiz Acô, impõe-se a reforma da sentença que pronunciou o recorrido. Em que pese o indiscutível saber jurídico do MM Juiz Acô, impõe-se a reforma da respeitável sentença que pronunciou o recorrente pelas razões de fato e direito a seguir expostas. Vamos lá. Vocês acham necessários a gente fazer os fatos? Acho que sim, né? É para a gente ir treinando o que tem que colocar, o que não tem, ou vocês querem ir para as razões já, do direito? A maioria vence, vamos lá. Tem bastante tese, viu? Bastante tese aqui para ser estudada. Vamos lá. Votação. Pula os fatos. Pula os fatos. Um para pular. Alexandre. Pula os fatos. Pula. Isa para pular. Alexandre, pula. Quem mais? Pula. João, Professor, pula. Então tá bom, vamos pular. Dos fatos. Os fatos, gente, nós vamos fazer, como eu falei aula passada, a gente vai fazer um resumo do enunciado. A gente vai colocar o que o juízo precisa saber, mas e também o que os julgadores, né, precisarão saber, mas aquilo que também não é contrário ao nosso cliente, né? Então, a gente tem que fazer um resumo dos fatos, do enunciado. Ponto. Do direito. Aqui eu quero pontuar as teses que nós teremos. Pontuar com vocês as teses. Vamos lá. Para depois a gente fazê-las. Primeira tese. Quem quer chutar não. Falar uma aí que já identificou. O que vocês acham? Quando que foi? Importante, vamos lá. Vou dar uma dica. Quando foi os fatos? Quando ocorreram os fatos? Professor, eu anotei algumas coisinhas aqui. Pode falar. Ele tinha 18 anos. Ele tinha 18 anos. Então, ele era menor de 21. Menor de 21, era primário. Por que isso é importante? Por que é importante você visualizar que ele era menor de 21 anos? Ele entra naquela fase. Prescrição intercorrente. Também, pela prescrição. Além de ser importante para atenuante, Alexandre, também a gente vai ver que na prescrição, quando ele tem essa menoridade relativa, que a gente chama, ela cai para metade o prazo prescricional. Então, a nossa primeira tese já é a prescrição. Então, a primeira tese já, a gente vai pedir a extinção da punibilidade pela prescrição. Vou anotar aqui. Então, a nossa primeira tese é a extinção da punibilidade pela prescrição. Vou anotar no de vocês, né? Melhor. Eu não sei fazer nada sem um papel na mão. Então, 2.1, extinção da punibilidade pela prescrição. Explicando. As causas distintivas de punibilidade, gente, estão lá no artigo 109 do Código de Processo, do Código Penal, desculpa.
Peguem lá o artigo 109. 109 ou 107. Uma é prescrição e a outra são as causas distintivas. 107. São causas que extinguem a punibilidade. Anistia, graça ou indulto, morte do agente, retroatividade da lei que não considera mais o fato criminoso, prescrição, decadência ou perempção. Então, a gente tem que a prescrição é uma causa de extinção da punibilidade, certo? Então, nem entra no mérito, já está prescrito isso aí. Por que que está prescrito? A gente visualizou que os fatos se deram em... Eu anotei aqui, vamos lá. Vamos pegar lá. Aqui no comecinho, ó. Ele nasceu em 1996, sendo que o crime foi em 2014. Então, ele tinha 18 anos. Aí, depois, a gente viu aqui que no dia 20 de janeiro, ele ocorreu a denúncia. Então, 20 de janeiro de 2014. E a inicial acusatória foi recebida em 22 de janeiro de 2014, tá? Isso são as datas que a gente tem. Quando o problema traz muita data assim, vocês podem desconfiar, tá? Ó, aqui vocês vão ver quantas datas eles trouxeram, ó. 2 datas, aqui vai ter mais uma, ó. Com a juntada da documentação, o magistrado proferiu decisão de pronúncia dia 18 de junho de 2018. Então, a pronúncia se deu em 18/6/2018. Vamos lá. O que mais que a gente tem? Essas 3 datas. Então, vamos lá no 109, que vai falar da prescrição. Quem pode ler para mim, por favor, o 109? Quem pode ler, gente? 109, vai falar da prescrição. 109 do Código Penal, né? Isso, do Código Penal. Artigo 109. Artigo 109. A prescrição. Antes de tramitar em julgado a sentença final, salvo o dispositivo no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinado ao crime. Verifica-se, inciso 1º, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Inciso 2º, em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12. Inciso 3º, em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. Inciso 4º, em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Inciso 5º, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou superior, não excede, sendo superior, não excede a 2. Inciso 6º, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Lê também o parágrafo único ou não? Lê, por favor. Tá. Prescrição das penas restritivas de direito. Parágrafo único. Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Muito obrigada. Então, vamos lá, gente. Quando começa a contar a prescrição, a gente tem aqui as causas interruptivas, estão lá no 111, 117, ó. Do 117 vai falar nas causas interruptivas da prescrição. O recebimento da denúncia é uma causa interruptiva e a pronúncia é uma causa interruptiva. Então, a gente tem que... a gente começa a contar a prescrição ali na data do recebimento da denúncia, 22 de janeiro de 2014. E depois ela vai se interromper de novo somente na data da pronúncia, ou seja, 18/6 de 2018. Nesse interim, gente, passou-se mais de 4 anos, certo? Então, a gente tem aí um lapso temporário de 4 anos. 14, 15, 16, 17, 18, 4 anos e 5 meses. Beleza. Como a gente vai saber qual que é o prazo prescricional nesse caso concreto? Primeiro, que eu devia ter comentado lá atrás. Qual que é o crime que ele foi condenado, que ele foi pronunciado? Por qual crime? Por quê? Porque a gente precisa saber qual crime foi
para saber a pena, para então a gente analisar. Ele foi pelo aborto, né? Pelo aborto praticado por terceiro, com o consentimento da gestante, 126 caput, concomitante com o artigo 14.2. 126, concomitante com a tentativa, que é o 14.2. Se vocês forem lá no 126, é reclusão de 1 a 4 anos. Então, a gente pega, como ainda não houve uma sentença, a gente chama de prescrição intercorrente, que é durante o processo. Como ainda não houve uma sentença, não tem como a gente analisar a prescrição com base na sentença, então, na pena da sentença. Então, a gente analisa com base na pena máxima do crime. A pena máxima aqui é 4 anos, mas ele ainda vai ter uma diminuição pela tentativa, né? Mas, enfim, vai ser até 4 anos. Se vocês forem lá no 109, que a Isa acabou de ler, em quanto tempo prescreve a pena de 4 anos, que não excede 4 anos? Inciso 4. Vocês conseguiram visualizar que o crime dele, a pena máxima é de 4 anos. Beleza. Aí, em quanto tempo prescreve? Em 8 anos. Inciso 4 diz, ó, prescreve em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4 anos. Ó, professora, então não prescreveu, porque 8 anos, né? Só deu 4 anos. Mas aí, a gente tem que ele era menor de 21 anos. Então, aí a gente tem que analisar o artigo 115, que diz o seguinte: são reduzidas de metade os prazos da prescrição quando o condenado era o tempo do crime menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. Então, esse prazo de 8 anos, ele cai pela metade. Quando ele cai pela metade, ele vai para 4 aninhos, certo? Então, aqui tem-se a prescrição intercorrente por 4 anos. Então, vamos colocar isso no nosso caso já? Entenderam, gente? É assim, ó, quando a gente estuda a prática penal, a gente aprende a fazer o esqueleto, aprende quando é um recurso, quando é o outro, mas também a gente tem que rever as teses jurídicas, né? Porque tem muita tese num problema só. Essa tese da prescrição mesmo, vocês têm que voltar lá no direito penal 1, direito penal 2, para lembrar. Mas vocês estão com o VAD na mão, ó. Qual que é o crime? 126, tentativa, pena máxima, 4 anos. Vou lá no 109, ó, vai prescrever em 8. Não posso esquecer de olhar o 115. Se eu parar aqui no 109, eu vou entender que não está prescrito o meu crime. Não posso esquecer. Nossa, lembra que quando é 21 anos, quando é até 21 anos, cai pela metade? Onde está isso? Vamos lá no 115. Então, anotem assim no 109, não sei, né, na OAB acho que não pode ter anotação, né? Porque acho que do ladinho assim pode pôr um 115, né? Que é para remeter vocês ao 115, para quando vocês estiverem lendo 109, vocês lembrar que tem essa redução. Então, aqui a gente tem essa prescrição. Vamos anotar, então. Então, extinção da punibilidade pela prescrição. Foi o nome que a gente deu para a nossa tese 1. Tá? Vou explicar ela aqui. Rapidinho. Tudo isso que eu falei, vou colocar no nosso problema. Então, vamos lá. O agente... Vou colocar explicando para vocês, tá? Depois vocês... vocês ou deixem assim, ou se achar melhor colocar a linguagem como se vocês estivessem falando para o juízo, tá? Eu vou dar uma mexida aqui. Vamos colocar assim, requer, vírgula, a princípio, seja reconhecida a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, né? Não dá para punir. Punitiva. Tá. Isso porque
Os fatos deram-se em 20... Não, quando que foi os fatos mesmo? 3. Vocês têm aí, gente? Nem precisaria colocar, tá? Porque o marco interruptivo é o recebimento da denúncia. Então, se quiser colocar direto o recebimento da denúncia, mas acho que dá pra gente dar uma... Ó, 3 de janeiro de 2014. Isso porque os fatos deram-se em 3 de janeiro de 2014. Ponto. Vírgula. Quando o réu possuía... Quantos anos ele tinha? 18 anos de idade. Ponto. A denúncia foi recebida em data do recebimento 22 de janeiro. Gente, vocês estão acompanhando meu raciocínio? Como que tá? Tá muito rápido, muito lerdo? Professora, a gente tá boiando, volta, tá tudo bem? Não, tá tranquilo, Rafa. Tranquilo? Então vamos lá. A denúncia foi recebida em 22 de janeiro de 2014. E a sentença de pronúncia deu-se, ou foi proferida e publicada, não sei. Foi proferida, vamos colocar, né? E publicada em 18/6/2018. Ou seja, 4 anos após o recebimento da denúncia. Aí coloca assim, ressalta-se que nesse lapso temporal, ou seja, do recebimento até a publicação, não houve suspensão ou interrupção do prazo prescricional. Porque se vocês... prescricional. Que vocês lerem o artigo, o que interrompe, ó, é 117. Decisão confirmatória de pronúncia, publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrido, início ou cumprimento da pena, reincidência, enfim. Lá tem os marcos interruptivos. E nenhum está presente aqui. Né, também não foi informada nenhuma suspensão do prazo prescricional. Então, ressalto que nesse lapso temporal não houve suspensão ou interrupção do prazo temporal. Ou seja, esses 4 anos, eles realmente ocorreram, né? Aí, vamos fechar. Considerando que o crime imputado ao agente possui pena máxima de 0,4 anos e ainda que terá a redução de... Vamos lá no 14, que é a tentativa. 1 a 2 terços. 1 a 2 terços, vírgula. Tem-se que o prazo não, vamos colocar assim, aí vamos lá na prescrição, gente, ó, para fazer uma peça, a gente tem que colocar na mão o VAD, ó, andar esse código. Vamos lá, prazo prescricional. Tem-se que a prescrição deste crime dá-se em 8 anos, né? Por quê? Porque se é de 1 a 4, ainda vai ter 1 a 2 terços de redução, vai ficar no inciso 4 do 109. A gente coloca conforme, ou nos termos, né? Conforme artigo 109
inciso 4 do Código de Processo Penal. Ponto. Considerando ainda que o recorrente era menor de 21 anos na data do fato, vírgula, esse prazo, o prazo prescricional, cai pela... Deixa eu ver o termo que o artigo utiliza para a gente não falar, ficar feio. São reduzidos. Esse prazo prescricional é reduzido à metade. Ou de metade. Conforme, conforme os termos do artigo 115, né, que a gente falou aquela hora, do CPP. Aí vamos concluir? Assim, tem-se que, no presente caso, a prescrição deu-se em 4 anos. Ou seja, quando que deu a prescrição? Se quiser colocar 2014, em janeiro de 2018, ou seja, em janeiro de 2018. Pode colocar assim. Ou coloca assim, ou seja, período ultrapassado entre... Aí aqui no comecinho que a gente colocou, entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia. Ó, coloquei de uma maneira bem simples, ó, coloquei assim, ó, denúncia federal, lapso temporal, nova suspensão. O crime prescreve em tanto. Ele era menor. Então, ocorreu a prescrição. Entendeu? Bem sucinto. Beleza. 2.2, tese 2.2. Ainda preliminarmente, quem entende aí, quem quer arriscar? Professor, eu coloquei que não houve o crime. Você colocou Porque o crime... Crime impossível, porque ela não estava grávida, né? Conduta atípica, né? Crime impossível. Perfeito. Essa é a principal tese, mas é uma tese de mérito. A gente ainda tem uma tese antes disso para alegar. É bem difícil de visualizar ela, viu? Mas é uma tese antes dela como preliminar ainda. Porque, veja bem, o que é preliminar e o que é mérito? Mérito é quando você entra na questão de prova e tudo mais. Preliminarmente, é o que vem antes de analisar o mérito, ou seja, você analisa a questão de nulidade, questão de extinção de punibilidade, então tudo isso aqui é preliminar. Eu deveria até ter colocado aqui, né? Preliminares. A primariedade dele? Não. Tem uma questão processual. Aqui, gente, não tem uma nulidade, por quê? Porque qual que é a pena desse crime aqui? Não é 1 a 4 anos? Então, aqui daria uma suspensão condicional do processo. Em nenhum momento do problema, nenhum momento foi oferecido a ele isso. Isso é uma causa de nulidade. Ó, suspensão condicional do processo está no artigo 89 da Lei do Juizado. Vou pegar ela aqui. Lei 9.099 de 95. Quem tiver com o VAD aí na mão. 9.099. Vê, é uma tese um pouco... Não tá no dia a dia, né? Bater olhando assim de primeira, assim, você não visualiza ela. Qual artigo, professor? 89 da Lei do Juizado. Desculpa, professor, mas entra essa lei nesse caso aí? Oi? Entraria
entraria esse artigo nesse caso? Sim, porque ele não é só aplicado ao juizado, esse benefício. Ele é aplicado a todos os crimes com pena máxima de 4 anos. Ou pena mínima de 1 ano, entendeu? Não é porque está lá no juizado que ele não é aplicado. Tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo, eles estão na lei do juizado, mas eles são aplicados a todos os crimes com base na pena, mesmo que não esteja mesmo que não seja aplicado o G-crime. Por exemplo, por que esse crime não vai para o G-crime? Primeiro, porque é um crime doloso contra a vida, né? Então já é do tribunal do júri. Mas se fosse um crime que não fosse doloso contra a vida, também não iria, porque a pena é de 1 a 4 anos. Vai para o G-crime, pena máxima de 2 anos. Porém, lá na justiça comum, pode realizar a suspensão condicional do processo perfeitamente. E aqui não foi feito isso. Olha o que diz 89, ó. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado por outro crime, presente os demais requisitos do artigo 77 do Código Penal. Aqui diz que ele é primário, né? Então, assim, estão presentes os requisitos. Se a gente for lá no 77, a gente vai ver que estão presentes os requisitos. Então, no caso concreto, na verdade, o promotor deveria ter oferecido. Então, a nossa segunda preliminar é a nulidade. Então, vamos colocar aqui. Ô, professora, mas ali ele está falando que ele poderá propor, não dá abertura para que ele escolha? Não, é um direito subjetivo. Existe sim essa discussão, certo? Se é um direito subjetivo do réu, ou seja, se ele preenche os requisitos, o Ministério Público pode, ou se o Ministério Público deve. Mas, assim, o que a gente, como advogado de defesa, vai defender? Que o Ministério Público deve, e também é pacífico nesse sentido, que preenchido os requisitos, o Ministério Público deve oferecer essa suspensão condicional do processo. Apesar da lei trazer poderá, já é pacífico que ele deve, que é um direito subjetivo do acusado, tá? Desde que ele preencha os requisitos. Beleza? Então, vamos lá. 2. Nulidade. Vou colocar assim, ante ao não oferecimento da suspensão condicional do processo. Aí a gente pode colocar assim, ó, fazer bem rapidinho aqui, ó. Nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 1995, vírgula. Vou copiar, tá, gente, a lei, o artigo. Aqui, ó. Independente do crime ser ou não de menor potencial ofensivo, ou seja, estar ou não na lei de juizado, ainda que doloso contra a vida, em sendo pena mínima prevista até 1 ano, preenchidos os demais requisitos, cabível a proposta de suspensão condicional do processo. No caso em Textilha, a pena mínima combinada ao delito imputado ao recorrente é de 0,1
ano. E ainda o recorrente, eu coloquei recorrente, né? Preenche os demais requisitos. Vamos colocar aqui. O recorrente era primário. Vamos ver o que tem de informação no caso. Tem informação que ele não respondia processo. Solicita, Nascido, primário. Só fala que ele era primário, né? Não fala se ele respondia processo. Túlio vem ser com... Aqui, ó. Gente, tem aqui, ó. Não sendo oferecido qualquer instituto despenalizador. Isso aqui é, quando vocês verem isso, também chama atenção. Apesar do reclamo defensivo. Ainda houve reclamação da parte defensiva. As partes apresentaram antes da proferida, mas após o manifesto. Não fala se ele estava respondendo processo, né? Então, é melhor a gente não colocar se a gente não tem. Vamos colocar só que ele tinha os requisitos. O recorrente era primário e preenchia os requisitos para a concessão do benefício da suspensão condicional do processo. Tá. Aí vamos colocar aqui os os requisitos estão no artigo 77, nos termos do artigo 77 do Código Penal daí, tá? Ocorreu, porém, que o Ministério Público não ofereceu o benefício. Tem alguém querendo entrar? Não. Ocorre que o Ministério Público não ofereceu o benefício ao recorrente. Desse modo, requer seja declarada nula a instrução ou processo, a instrução, né? Porque até quando se deu a nulidade, no momento do oferecimento da denúncia que ele não ofereceu, é nesse momento que ele oferece. Quando ele faz a denúncia, denuncia e oferece. O juiz recebe a denúncia e daí ele intima o réu para aceitar ou não essa suspensão. Então, vamos lá. Desse modo, requer seja declarada nula a instrução. Vamos concluir. Ante ao não oferecimento. Ante ao não oferecimento. Vamos colocar da suspensão condicional do processo ao recorrente. Vírgula. Encaminhando seus autos, é o que nós vamos ter que pedir lá embaixo, hein? Toda a tese, gente, ela corresponde a um pedido. Então, ali a gente já vai pedir, seja decretada a extinção da punibilidade com base na prescrição. E coloca o fundamento. Aqui também, ó. Seja declarada nula a instrução fundamental, encaminhando-se os autos ao MP, né, ao Ministério Público,
para oferecimento do benefício. Maria, beleza? Superado as preliminares, não tem... Vamos ver se tem outra nulidade. Professora, você vai encaminhar isso aí depois? Vou. Tá bom. Obrigada. Vamos ver se tem outra nulidade. Onde nós estamos aqui? Vamos ver. Nananã. Aqui, ó. Não sendo oferecido qualquer instituto. Tá. Durante a instrução, são ouvidas as testemunhas, assim como interrogado o réu, todos confirmando o ocorrido. As partes apresentaram alegações finais. Antes de ser proferida a decisão, mas após a manifestação das partes, foram juntados aos autos o boletim de atendimento médico de Joaquina, na qual consta a informação de que ela não estivera grávida no momento dos fatos, a folha de antecedentes criminais de Túlio, sem outras anotações, e um exame de corpo de delito que indicava que o remédio utilizado não causaria lesões no adolescente. Com a juntada da documentação, de imediato, sem adoção de qualquer medida, o magistrado proferiu a decisão de pronúncia. O que vocês acham disso aqui? Tem uma nulidade aí porque o magistrado não disponibilizou esses documentos para o Ministério Público, né? Nem para parte, nem para parte, porque, ó, após a manifestação das partes, ou seja, Ministério Público e réu, que foram juntados esses documentos, ele deveria abrir prazo para manifestação. Ele não fez. E além de tudo, ainda se ele tivesse absolvido, né, o Ministério Público ia recorrer, mas não, ele ainda pronunciou. Então a gente vai alegar mais uma nulidade. 2.3, ainda nas preliminares, tá, gente? Nulidade. Qual que é a nulidade aqui? O que violou? Quem que tem uma hipótese? O que foi violado aqui? O princípio da defesa? Uhum. Princípio da ampla defesa e do contraditório. Então, violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. Aí a gente coloca assim, tem-se ainda, excelências, a nulidade dos autos, nulidade do processo ante a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. Bom, isso porque pesquei, nananã, aí eu vou colocar aqui, isso porque após as alegações finais apresentada pelo recorrente, foi anexado aos autos novos documentos, os quais eram relevantes para o julgamento, vírgula, não tendo o juiz aberto possibilidade de manifestação, como que eu coloco? Não tendo o juízo aberto ou dado vista, sei lá, não tendo juízo, dado oportunidade, vou colocar, para o recorrente manifestar-se quanto aos referidos documentos. Desse modo,
resta nulo o procedimento. Tipo assim, dá pra dar uma melhoradinha aqui, né, gente? Podia colocar aqui. Tem-se ainda que, após as alegações finais, eu acho que fica melhor, né? Ctrl X. Tem-se ainda, excelências, que, após as alegações finais apresentadas pelo recorrente, foi anexado aos autos novos documentos, os quais eram relevantes para o julgamento. Não tendo o juiz dado a oportunidade para o recorrente manifestar-se contra os referidos documentos. Acho que ficou redundante, né? Para o recorrente manifestar-se, vírgula, proferindo, em seguida, a sentença de pronúncia. Porque no caso fala isso, né? Desse modo, resta nulo o processo, ou coloca, resta nulo o processo, ante a violação do princípio contraditório da ampla defesa. Ficou melhor. Agora vamos para o mérito. Vamos lá. Vamos numerar certo aqui. 2, do direito. Vamos colocar aqui. 2.1. Preliminares, aí a gente coloca A e B, tá? Para ficar melhor. Porque daí a gente chama o outro de 2.2. B e C. Tá. Aí o mérito a gente chama de 2.2. Do mérito. Gente, a OAB sempre vai ter uma preliminarzinha para ser alegada. Do mérito. A. Tese principal aventada pela Larissa. Foi a Larissa que falou? Da tese do crime impossível? Foi? Foi, Rafa. Foi? Então vamos lá. Do mérito, primeira tese principal, né? Absolvição sumária. O que é uma absolvição sumária, gente? Absolvição sumária é aquela que ocorre antes da instrução, tá? Tem a absolvição ao final da instrução, com base no 386, e tem a absolvição sumária, que ela já decorre antes da instrução. Por quê? Porque o juiz verifica algumas causas ali, depois da resposta à acusação, que cabe a absolvição sumária. Vamos lá, ela está lá no 395 ou 397 do CPP. Vamos olhar. O 395 é o não recebimento da denúncia, então é o 397. Após cumprido o disposto no 396A, que é a resposta à acusação, né? O juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, 1, existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. 2, existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade. 3, que o fato narrado evidentemente não constitui crime. 4, extinta a punibilidade do agente. Então, aqui, gente, é o inciso 3. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Então, antes de tudo, vamos alegar essa absolvição, porque o fato narrado não constitui crime. Vamos lá. No mérito, absolvição sumária. Vamos lá. Como que eu posso colocar? No mérito, requer, desde já, a absolvição sumária do recorrente, vírgula, vez que o fato narrado na denúncia evidente, não constitui crime.
vírgula, tratando-se de crime impossível. Ponto. Ora, verificou-se que o recorrente, o que ele fez? Ele deu uma pílula abortiva, né? A vítima, vamos ver. Isso aqui que ele fez, né? Verificou-se que o recorrente adquiriu remédio abortivo e o entregou para a namorada, que de imediato fez o uso. Dele. Tá. Porém, verificou-se posteriormente que a namorada nunca esteve grávida. Ou melhor, não estava grávida, né? Não estava grávida. Porém, verificou-se que a namorada não estava grávida. Assim, estamos diante de um crime impossível ante a... Por que esse crime é impossível, gente? Porque não tem o objeto jurídico. O objeto jurídico aqui é um crime contra a vida, mas não tinha o objeto material, entendeu? Não tinha o feto. Então, é pela impropriedade... É isso que eu estava tentando lembrar. Pela impropriedade do objeto. Tá? Vocês vão lá no artigo 17, para a gente ver o crime impossível. A gente pode, tratando de crime impossível, aqui a gente pode até colocar nos termos do artigo 17 do Código Penal. Vamos lá no 17. O que é um crime impossível? Quem tá cansado aí? Tá acabando. Deixa eu ver se tá acabando. Depois já vai para os pedidos, gente. Então, de boa. Artigo 17. Vamos lá. Luiz, dá um copo de água, fazendo favor. Crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Assim estamos diante... Então, vamos lá. Assim estamos diante de um crime impossível, vírgula, previsto ou conforme previsto no artigo 17 do Código Penal. 17 do CP, vírgula, veja-se. Vamos colar o 17 aqui, deixa eu baixar ele na internet. Quem foi embora? Eduardo. A luta cansada. Mas tá acabando. Vamos pegar o 17 aqui. Nossa, graças a Deus. Pensou se a sala ficasse para amanhã, gente? Sexta-feira. Uma aulona dessa. Sexta-feira. Olha lá. Veja-se. Daí copia aqui o 17. Assim, no caso presente, vamos explicar. Ocorreu a ineficácia absoluta do meio. Aqui, gente, explica melhor, né? Verificou-se posteriormente que a namorada não estava grávida, conforme documentos tal, que indicou que, na verdade, ela tinha um cisto, nananã, certo? Coloca a frase assim mais que precisa ter, mas claro que a gente tem que dar uma floreada, tá?
Vamos lá, peraí. Assim, no caso presente, ocorreu. Eu coloquei errado. É absoluto. Ó, tem duas possibilidades, né? Eficácia absoluta do meio e absoluta da impropriedade do objeto. No nosso caso, é absoluta impropriedade do objeto, tá? Ocorreu a absoluta impropriedade do objeto. O objeto que é o objeto material. Qual que é o objeto material, gente? É o feto, certo? No crime de aborto, o objeto material é o feto, né? O feto ou o embrião, enfim. Então, vez que não havia feto ou vida, né, objeto jurídico, a ser ofendido, certo? Aí, gente, eu acho assim, que ficou bem chulo, assim, essa parte. A gente tinha que dar uma melhoradona, assim, tá? Colocar assim, no médico, não. Ora, verificou-se que eu adquiri o remédio abortivo e entregou para a namorada, de que de imediato fez o uso dele. Razão pela qual foi denunciado pelo crime de aborto. Porém, verificou-se posteriormente que a namorada não estava grávida, conforme docs tal. Daí vocês vão colocar, porque no caso tem lá que foi juntado os documentos. Vocês não podem inventar, mas no caso tem, vírgula, sendo que ela possuía um cisto, vírgula, apenas. Assim, estamos diante de um crime possível, conforme previsto no artigo 17 do CPP. Não. Assim, ficou 2 assim, né? Tira. No caso presente, ocorreu absoluta impropriedade. Estamos diante, vou colocar, no caso presente, estamos diante da absoluta impropriedade do objeto, vez que não havia feto ou vida a ser ofendido. Tá, vamos sintetizar, mais ou menos isso aí, tá? Diante disso, ante a conduta atípica, requer seja absolvido nos termos do artigo. Aí vamos lá para o 415, gente. Vocês têm que saber tudo isso. Vamos lá para o 415. Olha o que diz o 415. 415 vai falar da absolvição na fase do Tribunal do Júri. 415. Gente, tem razão. Eu falei da absolvição sumária do 397, mas, na verdade, a absolvição sumária na fase do Tribunal do Júri não é no 397, é no 415, tá? Então, quem anotou aí, coloca que é o 415, não o 395, que no Tribunal do Júri a gente tem que ir lá para o rito do Tribunal do Júri, né? Então, é o 415, inciso 3, o fato não constituiu infração penal. Desse modo, requer, desde já, seja o recorrente absolvido, vírgula, nos termos do artigo, ouvido sumariamente, né? Sumariamente, vírgula, nos termos sumariamente. Sumariamente. Não tem né? Não tem quer dizer. Nos termos do artigo 415, inciso 3, CPP. Afe Maria. Vamos lá, vamos que vamos. O que mais? Nada, né? Acho que a gente fecha aqui. A gente fez 3 teses de sumária e uma tese de mérito, que não tem mais o que pedir, porque o que a gente quer é que ele não seja pronunciado. Então, a gente quer absolvição sumária ante a inexistência do crime, conduta atípica, né? Crime impossível, conduta atípica, crime impossível, 415, 3. Então, vamos para os pedidos. Então, se a gente estava no mérito 2.2, agora a gente vai 3.
dos pedidos. Não vou falar que tá gravando. Não, começa assim. Ante o exposto, vírgula, requer seja, duas palavrinhas. Duas palavrinhas que a gente coloca no recurso. Quem lembra? Quem lembra, gente? Ante o exposto, requer. Antes de começar a pedir, a gente tem duas palavrinhas aqui. Gente, eu tô fora do ar? Ou tô no ar ainda? Tá no ar, Rafa, relaxa. Acho que é porque todo mundo tá cansado. Oh, meu Deus. É provido? Conhecido e provido. Então, vou finalizar aqui, tá? Requer seja conhecido e provido. Vou finalizar bem rapidinho. Finalizar eu vou, mas eu vou finalizar bem rapidinho, porque eu sei que vocês estão cansados. Ainda mais que hoje eu demorei para começar, né? Por causa do problema nos cachorros. Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de... Veja que a única coisa que muda, né, gente, da apelação é o juízo de retratação. E o fundamento, claro, né, e o motivo, né, porque um e porque outro. Do resto, ante o exposto, requer seja conhecido e provido para o fim de... reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição, vírgula, nos termos do artigo... Qual artigo que a gente vai utilizar aqui? 107... Eu, sinceramente, não sei se pontua a OAB colocar... Deixa eu até dar uma pesquisada aqui para vocês. Colocar artigo no pedido. Vou olhar aqui, peraí. Não. Acho que não. Acho que não tem que colocar, não. Acho que não tem que colocar, não. Então vai. Eu coloco, tá? No dia a dia. Reconhecer a extinção do... B. Seja declarado nulo o processo. Certo? Para o fim de reconhecer a extinção da punibilidade. Então, vamos colocar um verbo, né? Anular a decisão de pronúncia... qual que foi a primeira coisa? Qual que foi o primeiro pedido mesmo? Prescrição intercorrente. A prescrição foi extinção, já pedi. Aí o B. Não oferecimento do sursis e o C. Nulidade e violação. Tá. Anular a instrução, né? A instrução ante ao não oferecimento da suspensão condicional do processo, vírgula, encaminhando-se os autos ao Ministério Público para oferecimento do benefício. Claro, né, gente? Não sendo o entendimento que vai passando para as outras hipóteses. C. Anular... Não, aí a gente pode colocar aqui. Ou ainda, que também é o mesmo pedido, ou, vírgula, ainda, em razão, ou e ainda, né?
em razão da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afe Maria. C. Não sendo esse o entendimento de vossas excelências, vírgula, requer, vírgula, no mérito, a absolvição sumária do recorrente nos termos, aqui tem que colocar o artigo, tá? Nos termos do, ou absolvição, pelo amor de Deus, absolvição tem que pôr, tá? É que aqui não tem um específico, né? Aqui em cima são vários, mas aqui tem que pôr nos termos do artigo 415, inciso 3 do Código Penal, ou Código de Processo Penal. Ave Maria, nesses termos, pede deferimento. Local e data, advogado, OB. Deixa eu só ver a data, se é a mesma da interposição. Vamos ver o que eles pedem. Considerando, redige a peça, diferente de habeas corpus. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição. Então, é o mesmo prazo lá de cima, lá da interposição, que foi 25 de junho de 2018. Gente, ficou perfeito o nosso recurso. Vou até salvar ele aqui. Vai que um dia eu pego um caso parecido, né? Já tenho um recurso pronto. Professora, uma dúvida. Na hora de assinar ali nestes termos, pede deferimento local e data, coloca Porto Alegre ou não? É uma dúvida que eu tinha quando eu fazia. Deixa eu ver como que tá sendo hoje. Quando eu fazia OAB, peraí. Ó, eles coisam o funcionamento, requerimento, endereçamento, as teses, o mérito. Não, não, tanto faz. Se colocar local, data, advogado e OAB, tanto, só tá assim, ó, por exemplo, aqui como eles corrigiram essa peça, com o que nota eles atribuíram a cada, certo? A cada tópico. Local, data, advogado e OAB. Claro que advogado e OAB vocês não podem se identificar. Local, melhor colocar ou Porto Alegre ou local. Porque vai que vocês se identificam pelo local. Então, ou coloca em Porto Alegre ou sou local. E a data tem que ser a data do prazo mesmo. Tá, obrigada. Gente, deixa eu só salvar esse documento aqui. Aulas. 2020.2, prática penal 5. Tá. Gente, então é isso. Vou fazer a chamada. Vou parar a apresentação, vou parar de gravar e vou fazer a chamada. Lembrando que amanhã cedo eu coloco no ar, no